Pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre a gestrinona, o famoso chip da beleza, né? Que é muito endeusado por uns e muito demonizado por outros, né? Mas nenhum desses extremos está correto. É apenas mais um hormônio, né? Que tem seus prós, tem seus contras, que devem ser pesados, né? De acordo com o objetivo do paciente com esse uso, tá? Então, nesse vídeo a gente vai falar toda a verdade sobre a gestrinona, né? Sem romantizar o hormônio, mas também sem demonizar ele. Vamos falar apenas a verdade sobre ele, tá? Então, olha só, a gestrinona nada mais é do que um hormônio esteroide sintético, tá? Que é derivado da 19-nortestosterona, tá certo? Então ela é sintetizada a partir dessa molécula de 19-nortestosterona, que é a mesma molécula em que é sintetizado outros esteroides anabolizantes androgênicos, como a nandrolona, a própria trembolona, tá? Então ela é da mesma família desses esteroides, tá certo? Então ela vai ter propriedades androgênicas, tá? Antiprogestogênica e antiestrogênica, tá? Então, por conta dessas características dela, ela vai ser utilizada para o tratamento de certas condições, tá certo? Que a gente já vai falar. Então, olha só, do contrário do que muitas pessoas pensam, a gestrinona ela não é nenhuma novidade, porque às vezes ela é vendida como chip da beleza, algo inovador, né? Inclusive esse nome chip da beleza é apenas marketing, né? É um nome utilizado aí normalmente pelos charlatões aí para tentar vender como se fosse algo que vai melhorar a estética, enfim, a gente vai falar sobre isso no final, tá certo? Mas a gestrinona, ela não é nenhuma novidade. Ela é um hormônio que já era estudado desde 1974, tá? Em que foi feito o primeiro estudo com ela na forma de administração oral, tá? Na forma de implante, o primeiro estudo data 1975, tá? Então, ela já é um hormônio que vem sendo estudado faz bastante tempo, tá? Para que ela foi estudada, né? Por conta dessas características que ela possui, que eu falei, ela foi estudada para o tratamento do leiomioma, para o tratamento da endometriose, tá? Por conta das suas propriedades antiestrogênicas. Quando você tem uma diminuição da atividade estrogênica na endometriose, você ameniza os sintomas. Então é um hormônio interessante para você amenizar os sintomas da endometriose, tratar a endometriose, tá? E além disso também ela foi testada como contraceptivo de emergência, tá certo? Então olha só, pessoal, como todo hormônio, né, esteroide, sintético, ele vai gerar uma certa inibição ali do eixo hipotálamo hipófise ovariano, tá? Então por isso que esses hormônios eles são testados às vezes como contraceptivos, tá? Só que a grande questão é que cada hormônio vai gerar uma inibição em algum grau e vai ter uma determinada eficácia em prevenir a gravidez, né? Uma determinada eficácia contraceptiva. Uma das formas da gente ver essa eficácia contraceptiva, né, de algum hormônio é através do índice de Peer, tá? Esse índice de Peer, ele vai dizer a taxa de falha de um método contraceptivo no período de um ano, tá? Então, no período de um ano, esse índice aqui, ele vai medir a falha, tá? A probabilidade desse método falhar no período de um ano. Isso é o índice de Peer, tá? Então, olha só, quando a gente aplica o índice de Peer na gestrinona, a gente tem que, na forma oral, a gente tem uma chance de falha, né, no período de um ano de 4,4% a 9,6%, quando a gente pega os estudos ali. Em forma de implante, a gente tem 1,7% a 9,8%, tá? Entre esses dois números aqui. Então, a gente tem que a gestrinona não é considerada um bom método contraceptivo, porque justamente esses números aqui são considerados altos,
tá? É considerado uma taxa de falha alta para um método contraceptivo, para ser considerado um método contraceptivo realmente seguro. A título de comparação, quando a gente pega, por exemplo, o Implanon, né, que é o implante aí com etonorgestrel, que é devidamente aprovado e liberado pela Anvisa como método contraceptivo, né, ele tem um índice de PIR de 0,05%. Então a gente vê que é uma chance de falha muito menor, tá? Então, pensando por esse lado, a gestrinona não pode ser considerada um bom método contraceptivo, não pode ser utilizada com segurança para esse fim, tá? Apesar de que às vezes ela é sim utilizada com esse fim, mas tem que ter consciência que não é muito segura em comparação com outros métodos contraceptivos. E além disso também, os estudos que avaliam a gestrinona como método contraceptivo, eles são muito pequenos e com baixa qualidade metodológica, tá? E, inclusive, até mesmo para essas outras condições, a gente não tem estudos tão bons, né, que realmente mostram uma eficiência muito boa da gestrinona para o tratamento dessas condições. Inclusive, é um hormônio que ele vem em desuso até, né, para o tratamento de todas essas condições aqui, tá certo? Então, olha só, agora vamos para a parte que realmente o pessoal se interessa mais, né? Que é aquela questão de ela auxiliar no ganho de massa muscular. Então, por isso que se dá o nome de chip da beleza, né? Que vai melhorar a composição corporal, vai auxiliar no ganho de massa muscular, né? Então, olha só, a gestrinona, ela tem efeitos anabólicos no músculo esquelético? Então, a gente tem que entender o seguinte: qualquer hormônio que tem características androgênicas, que tem a capacidade de se ligar no receptor androgênico, ele pode ter propriedades tanto anabólicas, tá? Tanto anabólicas, quanto androgênicas, tá? Então, a ativação do receptor androgênico vai fazer, ó, a ativação do receptor androgênico pode fazer com que você tenha efeitos anabólicos e efeitos androgênicos. Então, efeitos anabólicos, por exemplo, ganho de massa muscular, tá? Aumento da síntese proteica, diminuição da degradação proteica, isso vai fazer com que você tenha um ambiente mais anabólico, propício para a construção de tecido, tá? E você também pode ter efeitos androgênicos, tá? De natureza androgênica, virilizantes ali no caso das mulheres, né? Por exemplo, engrossamento da voz, hipertrofia do clitóris, acne, queda de cabelo, tá? Então são exemplos de efeitos androgênicos. Então todo hormônio que se liga no receptor androgênico, ele vai ter uma certa porcentagem, tá? De efeitos anabólicos e uma certa porcentagem de efeitos androgênicos. Cada hormônio vai ter a sua característica, tá? Então, quando a gente olha no caso da gestrinona, qual que é o grande problema? É que a gente não tem estudos em humanos com a gestrinona demonstrando que ela possui potencial anabólico no músculo esquelético, tá? Mas tem aquela questão, ela se liga no receptor androgênico. A gente sabe que ela tem ação androgênica, tá? Mas será que quando ela se liga no receptor androgênico no músculo, ela promove efeitos anabólicos de forma significativa, né? Então, a gente tem um grande ponto de interrogação. Não há de se afirmar, porque justamente não tem efeitos em humanos demonstrando isso. Ela não foi estudada para esse fim, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que ela tem bastante efeitos androgênicos, né? Então, não há de se afirmar se ela tem efeitos anabólicos, mas ela demonstra ter bastante efeitos androgênicos, tá? Tem bastante relato por aí de efeitos colaterais de origem androgênica bem mais graves, né? Com o uso da gestrinona. A mulher começa a
ter queda de cabelo, desenvolver acne, né? Isso fica bem evidente. Então, qual que é o grande ponto aqui? Quando a gente pensa em utilizar um hormônio para o ganho de massa muscular, né, visando otimizar o ganho de massa muscular, tem opções muito melhores, né? E quando a gente pensa nisso, faz menos sentido ainda utilizar a gestrinona com esse fim. Porque quando a gente pensa, por exemplo, na oxandrolona, a oxandrolona é um esteroide anabólico androgênico que já é muito bem estudado. A gente já sabe muito bem que ela tem um potencial anabólico muito bom no músculo esquelético e ela tem poucos efeitos androgênicos. Então a gente sabe que ela tem bons efeitos anabólicos, tá? E menos efeitos androgênicos, que é o ideal de um esteroide anabolizante, né? É o que a gente sempre está buscando ali num esteroide anabolizante para ser usado numa mulher, tá? Porque justamente quando a gente fala de uma mulher, claro, que ela não queira fazer a transição para o outro sexo, né? Se ela quiser preservar suas características femininas, claro, ela não vai querer um hormônio que tenha uma alta atividade androgênica. Ela vai querer um hormônio que promova anabolismo, né? Que melhore sua composição corporal, que faça ela ganhar massa muscular, mas que ao mesmo tempo não tenha grandes efeitos androgênicos, né? Então a gente tem vários esteroides anabólicos androgênicos que têm essas características, né? De ter um potencial anabólico mais alto e um potencial androgênico mais baixo, né? Então a gente tem aí a oxandrolona, a própria nandrolona também, né? Ela vai ter mais efeitos anabólicos do que androgênicos, né? A gente tem também outros hormônios, como a metenolona também, o primobolan, né? Enfim, a gente tem opções muito melhores para serem utilizadas que, pensando por esse lado, não vale a pena você querer utilizar a gestrinona com esse fim, porque justamente você não tem a garantia que os efeitos anabólicos serão significativos. Ao que tudo indica, ela não tem efeitos anabólicos muito significativos no músculo esquelético, tá? Ao que tudo indica. Então, para você ter um efeito anabólico com a gestrinona mais ou menos ali comparável com uma oxandrolona da vida, por exemplo, você teria que possivelmente utilizar doses muito altas de gestrinona, né? E qual que é o problema disso? Né? Qual que é o problema de você compensar esse baixo anabolismo do hormônio utilizando doses mais altas dele? Porque a gente tem que lembrar que a gente tem os efeitos androgênicos, né? E a gente quer fazer o que com os efeitos androgênicos? Diminuir, né? Efeito androgênico, ele é o quê? Ele é dose tempo dependente. Então, quanto maior a dose que você utilizar por mais tempo, mais você vai ter efeitos colaterais de origem androgênica, como eu falei. Acne, queda de cabelo, hipertrofia do clitóris, engrossamento da voz. E alguns desses efeitos, eles são irreversíveis, né? Se você gera uma hipertrofia do clitóris ali, um crescimento do clitóris, e tem a formação de fibrose ali, isso não retorna mais, é só cirúrgico, né? Aí você teria que remover aquilo ali, enfim, seria uma coisa realmente bem mais complicada, tá? O próprio engrossamento da voz também, hipertrofia ali das cordas vocais, isso pode ser irreversível, tá? Isso pode não se reverter completamente após você cessar o uso. Então, por isso que tem que ter bastante cautela quando a gente está falando de utilizar um hormônio com características androgênicas em mulheres. A gente tem que ter a mão bastante leve, né? E sempre estar monitorando para minimizar ao máximo esses efeitos colaterais. Porque você pode literalmente acabar com a vida de uma mulher, né? Por conta desses efeitos colaterais, tá? E além disso também, a gente tem, né, uma mudança no padrão de distribuição de gordura corporal quando a gente utiliza um hormônio com características androgênicas. Então, olha só. A gente tem, basicamente, dois tipos de padrão de distribuição de gordura corporal, que é o padrão androide, tá? E o padrão ginecoide. Então, olha só. Quando a gente fala de hormônios androgênicos, testosterona, DHT, né, ou esteroides sintéticos, como o caso da gestrinona, que tem características androgênicas, qualquer hormônio com essas características, ele vai fazer
com que você tenha uma maior predisposição a acumular gordura abdominal, tá? Gordura visceral. Isso é chamado de padrão de distribuição de gordura androide, muito comum em homens, né? O clássico padrão de distribuição de gordura de homens, que fala que é aquela barriga de cerveja, né? O cara acumula gordura tudo ali na região do abdômen, fica aquela barriga grande, né? Isso aí é gordura visceral por conta das características dos hormônios androgênicos de favorecer o acúmulo de gordura nessa região. E do contrário, quando a gente fala de mulheres, a gente tem mais comumente o padrão de distribuição de gordura ginecoide, tá? Que é uma predominância do acúmulo de gordura subcutânea, principalmente na região ali dos glúteos, das coxas, né, das mamas e tal. Então você acumula gordura mais ali nos membros inferiores, subcutânea, e tem menos acúmulo de gordura visceral ali na região do abdômen, né? Justamente a gente observa, por exemplo, que na menopausa, quando a mulher diminui os níveis de estrogênio, ela começa a acumular mais gordura visceral no abdômen. Ela diminui o acúmulo de gordura na região ali dos glúteos, das coxas, né? Porque justamente o que favorece esse acúmulo de gordura nessas regiões é o estrogênio. E aí, olha lá, a gente vai usar um hormônio que tem características antiestrogênicas e androgênicas, tá? Justamente o ambiente mais favorável para que você mude o seu padrão de distribuição de gordura de ginecoide para androide, tá? Então, a mulher vai passar a acumular mais gordura na região abdominal e diminuir o acúmulo de gordura nos glúteos, nas coxas, tá? Então, isso vai, na verdade, prejudicar a estética corporal, a composição corporal, né? Então, utilizar a gestrinona pensando que vai ser o chip da beleza, que vai te deixar mais bonita, pode ser um equívoco, né? Se não for muito bem pensado esse uso, se não for muito bem feito o uso, você pode ter o efeito contrário, né? Porque você vai ter efeitos androgênicos aí, a mulher vai ficar com queda de cabelo, com acne, né? Vai ter ali uma mudança no padrão de distribuição de gordura, então ela vai tender a não acumular tanta gordura nas mamas, por exemplo, né? Pode até mesmo diminuir o volume das mamas, tá? E começar a acumular mais gordura ali na região abdominal. Então ela vai prejudicar a composição corporal dela. E como eu falei, pensando em efeitos anabólicos, não faz muito sentido utilizar a gestrinona. Tem opções muito mais interessantes que você pode usar uma dose baixinha e ter efeitos anabólicos muito interessantes, muito significativos, né? Como a própria oxandrolona. Então, precisa sempre ver bem por qual motivo está sendo feito o uso daquele hormônio, né? Por qual motivo está sendo considerado o uso daquele hormônio. Porque muitas vezes a gente tem opções muito melhores, né, para usar para aquele determinado objetivo. E às vezes aquele hormônio que a gente está querendo usar, no caso a gestrinona, não vai ser muito efetivo para o ganho de massa muscular, por exemplo. Vale a pena utilizar outra coisa. Você vai ter muito mais resultado e muito menos efeitos colaterais, tá? Então, pessoal, esse vídeo aqui era mais para passar um apanhado geral mesmo, uma visão geral sobre a gestrinona, desmistificar esses mitos, né? Trazer um pouquinho mais de luz de ciência para esse assunto que muitas vezes é levado pela emoção, pelo marketing ali e tudo mais, e que muitas vezes acontece cagada, né? A mulher fica cheia de efeitos colaterais, não tem os efeitos desejados e fica decepcionada com o tratamento, tá? Então, se esse conteúdo te agregou, se você curtiu esse vídeo, deixa aí a sua curtida, tá? Comenta aí o que você achou, sugestões de temas para próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo com alguém que possa se beneficiar desse conhecimento e até um próximo vídeo.